No final de agosto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tirou o Twitter do ar no Brasil. As repercussões lá fora começaram instantaneamente. A Embaixada dos Estados Unidos entrou na história na hora. No comunicado, a embaixada diz que liberdade de expressão é fundamental dentro de uma democracia e que a embaixada não comenta decisões de tribunais ou disputas legais. Essa nota veio no dia 30 de agosto. Nesse mesmo dia, apenas horas depois, foi o Ministério das Relações Exteriores da China que também soltou uma nota sem mencionar o bloqueio no Twitter. A nota dizia apenas o seguinte: a ultrapassada doutrina Monroe dos Estados Unidos, o intervencionismo, o bullying, a coerção, as sanções e os bloqueios são a última coisa que os países latino-americanos desejam. A essas alturas, o bloqueio do Twitter no Brasil já estava em vigor e continuou vigorando até a quarta-feira, dia 17 de setembro, quando do nada voltou ao ar. O X, antigo Twitter, voltou a funcionar. Primeiro começou pelo aplicativo da rede social e depois o desktop também voltou, mesmo após o bloqueio do STF. Se não foi uma decisão judicial que fez o Twitter voltar, então o que foi, né? A resposta é técnica, é complicada, mas dá para resumir. A Anatel está apurando o caso. O X teria passado a operar com um novo software que não está mais usando os IPs da rede social. Estamos falando da Cloudflare, que atua como um escudo de cibersegurança. Ou seja, o Twitter meteu um olé, meteu um drible na justiça brasileira, usou os serviços dessa já mencionada Cloudflare, que, entre outras coisas, oferece segurança, sabe para quem? Para o governo brasileiro. Para a gente deixar rapidamente bem claro, a Cloudflare é uma empresa que fica no meio do caminho da comunicação. Imagina que o seu computador é o primeiro caminho e o destino final é o servidor do X. Essa Cloudflare fica no meio e ela, então, recebe o IP da empresa. Então, aquele bloqueio que as operadoras de conexão tinham feito lá para os servidores do X, agora mudaram para o da Cloudflare, que é uma empresa que tem diversos clientes no Brasil. Isso geraria uma dificuldade muito grande de fazer o bloqueio do IP, porque se você bloquear o IP da Cloudflare, você vai bloquear inclusive o site do GovBR. E aí, pouco depois de tomar esse chapéu, a justiça brasileira olhou para a arquibancada e percebeu que lá na torcida estava quem? A toda poderosa Casa Branca. Twitter has been banned in Brazil for almost 20 days now. What is the White House view or position on this matter? Look, I think when it comes to social media, we have been very clear that we think that, folks should have access to social media. It's a form of freedom of speech, and certainly that is something more broadly that we have been very clear about. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre a escalada da crise do Twitter. Não é de hoje que o Twitter anda em conflito com as autoridades brasileiras. Em abril de 2023, o Ministério da Justiça fez uma reunião com as Big Techs para cobrar medidas contra crimes brutais que estavam sendo planejados dentro das plataformas, incluindo o quê? Massacre em creche em escola. E o Twitter foi a plataforma mais arredia, a que mais tentou defender os seus termos de uso, em contraposição à Constituição brasileira. Aí o clima azedou, né? Esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Essa reunião foi uma espécie de prólogo da crise de agora. As demandas que o Brasil faz ao Twitter são basicamente as mesmas, desde aquela época. E como elas não foram cumpridas, a plataforma foi retirada do ar. A decisão veio do Alexandre de Moraes e foi ele, quem foi acusado de censura pelo Elon Musk. E assim, esses dois se tornaram os protagonistas maiores do episódio. O Alexandre de Moraes determinou a transferência direta de 18 milhões de reais das contas do Twitter e de uma outra empresa do Elon Musk, a Starlink,
para pagar as multas. E aí continuou cobrando que o Twitter tivesse um representante legal aqui no Brasil. E no meio dessa confusão, notou-se algo estranho. Parece que o Twitter até pode ficar sem um representante legal aqui no Brasil. Mas a Starlink, a outra empresa dele, essa não. Saca só, governo foi pego de surpresa com o filho do comandante do exército como representante da Starlink. O Palácio do Planalto foi surpreendido pela revelação de que Tomás Paiva, filho do comandante do exército, o general Tomás Paiva, é representante da Starlink no Brasil. Segundo a apuração dessa coluna, até ministros próximos ao presidente Lula desconheciam essa ligação. Uma fonte do governo, ouvida pela coluna, confirmou que a informação não era de conhecimento geral do Planalto. Não sabia, afirmou, acrescentando que não tem o que fazer. Aqui a gente começa a esbarrar num problema que talvez seja mais sério que o acesso ao Twitter. É que a Starlink, que é representada pelo filho do comandante do exército, tem um contrato, sabe com quem? Com o exército. E esse contrato começou a ser gestado em 2022, no governo anterior. O Elon Musk visitou o Brasil, foi em maio de 22, ganhou não apenas uma série de contratos com os nossos militares, mas também uma medalha. We will have a meeting with the president and the ministers because Elon is here to do something concrete to help them. So that's why he will receive a Medal of Honor from the president and the Minister of Defense. It's a huge honor to stay here with you. A crise do Twitter leva o foco para essa relação aí entre a Starlink e os militares brasileiros, coisa que até então ninguém nem questionava. Esses contratos com as Forças Armadas podem passar a ser questionados a partir de agora, e razões para isso existem. A começar por essa confusão entre público e privado que fica estabelecida aí quando quem representa o contratante é o pai, no exército, e quem representa a contratada na Starlink é o filho. Não, seria uma pena para o Elon Musk se o Brasil começasse a investigar esse negócio, né? Será que vai? É o que a gente vai saber em instantes. Antes, eu quero te apresentar a minha nova paixão, o contatinho no meu Zap com quem eu mais tenho trocado mensagens. Eu acho que vocês vão gostar de se conhecer. Esse vídeo é trazido até você pela Dola. Ela é uma inteligência artificial que organiza a sua agenda e ainda te chama a atenção, que é para não deixar você esquecer nada. Opa! Você não precisa mais ficar clicando em 1001 abas para selecionar data, dia, local e ficar operando a tua agenda ali manualmente. Acabou isso! Funciona assim, ó, é só mandar uma mensagem para a Dola no aplicativo de mensagens ali da sua escolha e pronto. Ela agenda para você e ainda te manda uma mensagem na hora do compromisso que é para você não esquecer. E pode ser qualquer tipo de mensagem, hein? Texto, áudio. Deixa eu mostrar para você como é que funciona, para você ver que é bem maneiro. É simples assim, ó. Eu abro aqui o meu WhatsApp e aí digo para ela o seguinte: Ei Dola, me lembra aí de passear com a gloriosa cachorrinha Zara amanhã às 9 da manhã. E é isso, ela entende o meu recado e aí me avisa na hora certa. Pronto, passeio da cachorrinha tá garantido. Mais um exemplo, agora usando o texto. Olha lá, ó, eu escrevi: Ei Dola, me lembra que amanhã eu tenho uma reunião às 2 da tarde. Tá vendo? Ela marca. E essa Dola, ela entende tudo. Além de entender minhas mensagens por texto e por áudio, eu posso simplesmente mandar a imagem de um convite ali e ela vai saber tudinho que tá na imagem. Saca só. Eu bolei um convite hipotético para minha coroação, olha lá, ó, no reino de Felizópolis, com data e horário. Aí eu mando isso para a Dola e ela vai lembrar da minha cerimônia de coroação. Nada mal. E tem outras facilidades, né? Porque você pode ligar a Dola à sua agenda do Google ou da Apple. Ela vai lá e sabe usar isso também. E aí vem as perguntas que você deve estar se fazendo. Quanto custa? O que eu tenho que instalar? A resposta é nada. E nada também.
É só adicionar a Dola no seu WhatsApp ou no seu Telegram e pode ficar tranquilo que os teus dados estão protegidinhos. A Dola tem criptografia e tem toda uma política ali de privacidade que você pode checar no site dela se quiser. Entra no site aí, ó, eidola.com. Você começa a usar e vai perceber que essa assistente virtual vai deixar sua vida pessoal e profissional muito mais organizada. Você vai fazer mais coisa com o seu tempo. O link está na descrição do vídeo e também no comentário fixado aí no topo. Vai lá, você não vai se arrepender não. No auge da crise do Twitter, no final de agosto, vieram a público os esquisitíssimos contratos entre a Starlink e as nossas Forças Armadas. E o que é esquisito nisso, né? Primeiro, parentesco, entre quem contrata e quem é contratado. Mas não é só isso não, é que um contrato desses depende de uma licitação, que é uma espécie de competição da qual devem poder participar todas as empresas que atendam lá às exigências do edital. E aqui entra uma outra suspeita, é que na hora de bolar esse edital, na hora de construir essa licitação, os militares teriam colocado ali termos que só a Starlink poderia satisfazer. Isso é o popular direcionamento de licitação, é montar uma concorrência que é só de fachada, né? Porque o resultado, ele tá dado, ele tá direcionado desde o começo. A gente lembra que só com a Marinha do Brasil a Starlink tem 5 contratos, com o Comando Militar da Amazônia tem um contrato bem robusto e há uma avaliação dentro do governo, uma leitura de que se a empresa se negasse a cumprir as ordens judiciais, poderia perder essas licenças, né, de operação, poderia ter esses contratos suspensos e abriria a margem para a abertura de uma nova licitação que pudesse ali preservar talvez a soberania brasileira, né? Contratar uma empresa brasileira para atuar nessas regiões mais remotas. Antes de fazer essa manobra mais recente aí com a Cloudflare para manter o Twitter funcionando no Brasil, o Elon Musk tentou uma coisa mais simples, que era desobedecer a decisão judicial usando a Starlink. Deixar que os usuários da Starlink simplesmente acessassem o Twitter lá o tempo todo. Ele cogitou essa medida, ele anunciou essa medida e daí o que ele fez? Voltou atrás. E por quê, né? Agora, sabendo que já se sabe sobre esses contratos aí, tudo começa a fazer mais sentido. Houve um encaminhamento de um processo que questiona justamente os contratos que a Starlink tem com o Comando Militar da Amazônia para serviços de telecomunicações via satélite, né? Isso foi um processo que foi ajuizado na Corte de Contas pelo Ministério Público junto ao TCU, apontando ali para um suposto direcionamento dessa licitação, um direcionamento desse certame. E isso chamou a atenção do Ministério Público porque o edital de contratação trazia questões muito específicas e que apenas a Starlink poderia cumprir. Só que a rentabilidade da Starlink pode ser só uma parte dessa explicação. Os contratos com as Forças Armadas nem são assim tão valiosos, não para esse cara que está perto de se tornar o primeiro trilionário do mundo. O que se especula é o valor da presença dele e das informações que ele obtém com esses contratos. A gente está falando de informações sobre regiões remotas do Brasil, regiões que são ricas em minérios, em recursos naturais, que interessam muito a outros negócios que Elon Musk tem. E nesse ponto eu tenho que ser honesto e dizer para você que isso fica no terreno da especulação, talvez até no terreno da conspiração. O fato é que assim que o poder público brasileiro começa a prestar atenção nesses contratos, o cara volta atrás. E esse drible que o Twitter acabou de aplicar aí na justiça brasileira para voltar ao ar é mais um exemplo disso. Em mais um lance da disputa entre o empresário Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a rede social X, o antigo Twitter, diz que vai começar a cumprir as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Isso ocorre um dia após a rede social de propriedade de Elon Musk aparecer disponível para alguns usuários no Brasil. A página deveria, por determinação de Moraes, no fim de agosto, estar fora do ar. Segundo a empresa, isso aconteceu por uma troca de servidor na internet e que foi algo temporário e, abre aspas, inadvertido. Inadvertido quer dizer por acidente, sem querer.
Acontece que o próprio Elon Musk parecia que estava muito feliz, estava até contando vantagem lá por causa desse acidente, discretamente, em código, mas parece que estava. Apesar de a companhia dizer em um comunicado que não foi uma tentativa de driblar a justiça, Moraes afirma que há uma, abre aspas, dolosa, ilícita e persistente recalcitrância. Como exemplo, o ministro cita uma frase postada pelo bilionário no mesmo dia: qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia, uma inversão de uma frase famosa do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. Pois eu tenho uma outra citação para terminar esse vídeo aqui. Ela é do fracassado, ridículo, humilhado jornalista interiorano Arvro Broba. No caso, eu. Qualquer licitação comprovadamente direcionada é indistinguível da corrupção. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou, eu deixo aqui o meu mais sincero agradecimento. Tua audiência é tudo para mim. Muito obrigado mesmo por ver esse vídeo até o final, por confiar na gente aqui para receber suas informações. Mesmo, muito obrigado. E aí, claro, né? Fica também o convite, pô. Aí, ó, youtube.com/arvro. Eu sei que soa complicado, mas com uma breve busca ali no YouTube, @arvro, você já me encontra. Tô te esperando por lá com minhas histórias pessoais e com uma abordagem assim, pessoal também, das notícias aí do nosso cotidiano. Obrigado, tá? Valeu!